Boa noite, gente! Vamos chegando. Hoje estamos ao vivo, terça-feira. Hoje tem live. Vai ser transformador o nosso encontro, como todos os outros, todas as terça-feiras são mágicas. Eu fico ansiosa, gente, para chegar terça-feira. Eu amo estar aqui com vocês. Vamos esperar a galera chegar, todo mundo entrando. Será que a Núria já tá aí? Vamos falar um oi para nossa amiga Núria. Núria, você já está aí, meu amor? Está lá. Porque de fato é uma peça importante aqui na nossa noite. Gente, quem tá aí, manda um aviãozinho para quem ainda não chegou, para quem precisa ouvir do que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho de talento. Vocês sabem o que é talento? Ó, já vou mandar o aviãozinho para quem ainda não entrou. Faça isso, viu, gente? Dona Núria, já mandei convite. Te convidar de novo. Acho que falhou. Olá! Oi! Gente, Boa hoje noite! Tudo esse bem? Instagram tá falando hoje, hein? Não, hoje tá difícil. Você sabe Boa que noite, toda meu terça-feira é uma povo! luta, né? Tô suando aqui, menina, pro negócio acontecer. Mas estamos aqui. É isso que Estamos importa. aqui, isso que importa. Estamos aqui, descabelada, porém felizes e animadas. Mas tudo bem. Exatamente. Exatamente. Manda o aviãozinho para quem ainda não tá na live. Pro Deixa eu pessoal já aí mandar acompanhar a aqui. gente. Ó, tem um monte de gente chegando. Bora, gente. Manda aviãozinho aí pra galera. Vamos chamar o povo. Hoje podia aparecer gente para interagir, né? Contar uma história legal aqui. Tô Pensa, aguardando. Hoje a mandei os gente vai aviãozinhos deixar o aqui. povo falar, não vai? Vamos pôr esse povo todo mundo pra conversar. Vamos, todo mundo vai ter que entrar aqui na live ao vivo e falar oi. Oi, não pode brincar não que o povo corre. Pois o povo fica com medo e sai correndo. Verdade. Bom, vamos entrar direto no assunto, papo reto, como que é? Ai, você que sabe, a única coisa que eu sei é que é aquilo que a gente sempre conversa. O nosso assunto de hoje aconteceu comigo hoje ao vivo e a cores. Eu até fiquei meio perdida com o horário aqui devido à questão do nosso é sobre talentos. E aí, Travou? será que todo mundo tem talento? Manda aí, gente, vocês que estão aqui ao vivo com a gente. Manda aí se vocês acreditam que todo mundo tem talento. E se a gente tem talento, o que seria o talento? Como que eu faço para descobrir o meu talento? Tem gente que fala assim, Paula, eu acho que eu não tenho talento para nada. Me ajuda. E Alguma aí, coisa para dona poder. Núria, qual a sua opinião sobre talento? Eu, Núria, acredito da seguinte forma. Por mais que você ache que você não tenha algum talento, algum dom, alguma habilidade, não adianta querer falar que não. Que no fundo, existe lá um porcentozinho assim de algo que você tem mais habilidade de fazer do que outra coisa. E se você não tem tamanha habilidade, esse não é o problema. Você pode desenvolver ela. Então,
E assim, a pessoa vem falar assim, nossa, eu não ganho dinheiro porque eu não sei fazer algo, porque eu não sei isso, não sei aquilo. Sinto muito lhe informar, nós vamos colocar vocês no mundo real e vocês vão ter que se responsabilizar pelas suas atitudes e vão entender que sim, talento e habilidade, sim, é para qualquer pessoa. E agora, Paula, aquelas pessoas que falam assim, que não conseguem ter as coisas, jogando a culpa em alguém, estão lascados nessa live. Porque hoje vai vir tapa, tapa A de pau. partir de hoje, antes eles eram procrastinadores inconscientes. E aí tá tudo Exatamente. bem. A partir de agora, com a informação, ou eles vão realmente fazer alguma coisa, ou vão virar procrastinador consciente. Pelo menos a nossa parte a gente fez, né? Que é trazer a Exatamente. consciência. Exatamente. Olha, quando falo em talento, e até a galera que falou, comentou a questão bíblica, né? De talento, enfim, que todos nós temos talento. As pessoas muitas vezes pensam que talento é uma coisa assim, eu vem assim, do nada, né? Que o talento ele vem do nada. Na verdade, você sabe que eu gosto muito de partir para a parte fisiológica, psicológica, dos assuntos. E é assim, o talento ele existe, né? Mas tem várias explicações. Algumas, deixa eu só colocar um carregador aqui, tá, gente? Quem sabe faz ao vivo. Ai. O negócio tá me gritando aqui. Só um minuto. Existem explicações bíblicas, né? Claro, também sou cristã. Mas existem explicações fisiológicas na formação do indivíduo. E aí a gente já partiria para a questão de corporal mesmo. O corpo sofre algumas alterações durante a gestação e depois o crescimento. E isso vai trazer algumas habilidades, que aí a gente chama de talento, né? Naturais daquela pessoa. Então, não é que vem sem explicação. Partindo para outro ponto mais racional, porque as pessoas gostam de definição, eu gosto de falar que talento é algo que você faz mais rápido e melhor que a maioria das pessoas que você conhece. Então, eu acredito que isso é uma forma que tem de definir talento. Você quer se conhecer a pessoa? Não quero me conhecer. Aí quando você fala assim, ó, não, eu vou te ensinar a ser desse jeito, tipo, vou te colocar numa caixinha. A pessoa já, como que é que faz? Porque a gente não quer se conhecer, a gente quer estar inserido em algo. Quer ter aquele conforto. Então, por que eu trago essa definição? Porque eu acredito que essa definição vai ajudar um monte de pessoas que não querem, talvez, se abrir para isso, para o autoconhecimento, que é fundamental. Quando se fala de talento, você não se conhece. Quando eu falo talento é algo que você faz melhor que a maioria em menos tempo, você tem que se conhecer. Você tem que se questionar. O que realmente eu faço bem? E de repente é onde as pessoas travam e falam, eu não faço nada bem mesmo, então não tenho talento. Então essa é a visão que eu trago, o primeiro questionamento que eu trago da noite. E depois a gente vai falar de negócios, né? Depois, calma. Vamos trinchar um pouquinho mais aqui sobre essa questão de talento, de habilidade. Você sempre traz uns posicionamentos assim, né? Diferentes do meu. Mas em questão de talento, tem um posicionamento ou alguma coisa para enfiar na caixinha o povo aqui que diz que não tem talento? Então, eu acredito piamente
isso que você falou. Eu acho que essa definição é maravilhosa. Talento é algo que você tem aquela habilidade, você faz em menos tempo do que uma outra pessoa. Só que aí muitas pessoas param assim e falam assim, nossa, tá. Eu, por exemplo, tenho um talento nato, criatividade. Minha mãe tinha que ter colocado meu nome, Núria Criativa Paula do Carmo. Porque, assim, criatividade é um talento meu, tá no meu DNA. Eu É uma coisa acredito que o Paulo influencia muito, muito, muito na criatividade, mas só assim, sugestão. só sugestão. Pra quem não sabe, meu nome é Núria Paula, tá? E aí nós estamos aqui, a Paula e a Núria Paula nessa live. Então deu pra vocês entenderem o porquê que Paula tem a ver com criatividade, né? E aí o que acontece, Paula? Por exemplo, eu tenho, é nato em mim essa questão da criatividade. E eu, no decorrer, no longo da minha vida, eu sempre gostei muito de ensinar, sempre gostei muito, assim, de pegar, às vezes, pessoas que eu conhecia, que passavam alguma dificuldade. Eu via ali uma oportunidade dela poder aprender, por exemplo, um artesanato e ter a sua renda trabalhando em casa. E pessoas que não tinham criatividades e não tinha aquele talento com artesanato. Só que eu vi algo acontecer, e aí depois, nesse universo do marketing, estudando e tal, eu percebi uma coisa que é muito fantástico. Existem aquelas pessoas que não têm o talento, não têm o dom, não têm aquela habilidade. Porém, a habilidade, ela pode ser desenvolvida. E o mais incrível é o seguinte, normalmente uma pessoa que ela tem um talento, uma habilidade para uma coisa, ela já é conformada que ela tem o talento e a habilidade com aquilo e muitas das vezes ela fica no conformismo. Tipo, eu não vou estudar para me poder ensinar tal coisa do artesanato, não. Eu já sou craque nisso. Não preciso estudar a didática de ensinar. É só eu pegar e ensinar e pronto. A pessoa que não tem habilidade para ensinar, como ela sabe que ela não tem habilidade, mas ela quer ensinar, a tendência dela é buscar conhecimento de como ensinar aquilo. E sabe o que é o mais incrível? Muitas das vezes essa pessoa que de fato quer, que tem aquela determinação, aquela pessoa que tem consistência, ela consegue desenvolver tão bem a habilidade, tão bem, que muitas das vezes ela supera aquela pessoa que nasceu com aquele dom e com aquele talento. E isso é muito incrível. Teve duas pessoas, por exemplo, que eu ensinei a fazer biscuit, né? A área de artesanato, a gente já fez tantas coisas, mas a área de biscuit, teve uma amiga minha que eu ensinei para ela, e ela é a prova viva disso. Sabe aquela coisa assim de que o aluno ficou melhor do que o mestre? Eu vi isso acontecer. Aí muitas pessoas, às vezes, não têm aquela habilidade, não têm aquele dom, e tem essa questão assim de querer, de almejar. Sabe, tem um sonho ali na frente, nossa, eu quero realizar tal coisa, eu não tenho dom e talento para isso. Mas como eu quero, eu vou correr atrás e desenvolver. Então eu gosto muito de falar que dom é aquilo que você nasce com ele. E o talento, a habilidade, você desenvolve. Você pode, às vezes, não ter aquele dom, você pode, às vezes, não ter aquele talento e você desenvolve. Eu, por exemplo, sempre falei que eu sou péssima com vendas. Não sei vender, não tenho dom para vender e tal. E só que eu enfiei na minha cabeça que eu quero desenvolver essa habilidade. E comecei a estudar sobre essa questão de vendas e tal. E aí eu descobri que todo ser humano vende. As pessoas que estão aqui nessa live, por exemplo, nós estamos vendendo para elas. Elas estão dando o tempo delas para a gente. E elas estão aqui com a gente aqui assistindo essa live. E aí, quando eu comecei a entender sobre vendas e comecei a estudar, eu estou percebendo que a minha habilidade de negociação já está melhorando milhões. Por quê? Porque eu não fiquei conformada na ideia, eu não sei vender, não sou boa para vender. Eu mesmo já falei para você, falei, Paula, não tem talento para isso, essa história de vender, já levei cada cano na minha vida, mas eu decidi que eu quero essa habilidade para mim. Eu quero essa habilidade para mim. Se outras pessoas conseguem, por que eu não consigo? Algumas pessoas nasceram com esse dom. Que bom para elas. Eu não nasci com esse dom, mas isso não quer dizer que eu não possa desenvolver ele em mim.
Então, bora correr atrás de desenvolver habilidades. Se eu tenho um sonho que eu quero alcançar, que aqui a gente fala muito sobre essa questão de ter sonhos, ter metas, objetivos, alcançar aí o nosso patamar de sucesso, aquilo que a gente querer tornar ser bem-sucedida, né? Uma coisa que a gente fala muito aqui sobre essa questão de ser bem-sucedida. Então, se eu quero ser bem-sucedida e para aquilo que eu quero eu não tenho aquela habilidade, sim, é possível eu desenvolver aquela habilidade e, às vezes, me tornar melhor do que quem nasceu com esse dom. E se eu tiver determinação e constância. Então, isso é muito fantástico quando você entende isso. Que, fulano nasceu com dom, nossa, aquilo ali é maravilhoso, é brilhante. Ok, eu também posso ser. Eu também posso correr atrás, eu também posso conquistar, eu também posso chegar ali. E isso é muito fantástico. E quando eu descobri sobre essa questão de que você pode desenvolver habilidades, muitos tabus foram quebrados na minha mente. Muitos tabus. Porque tinha coisas que eu ficava, nossa, eu não vou inventar isso porque eu não tenho dom, eu não tenho talento. Mas aí quando você descobre que você pode desenvolver isso, ninguém te segura. Ninguém te segura, a não ser você mesmo. Ninguém te segura. Casa muito, né? Eu tô fazendo aqui, tô te ouvindo e tô fazendo uma retrospectiva de tudo que a gente trouxe até aqui hoje, né? Todas as terças-feiras foi uma sequência de hoje, né? Porque a gente falou muito de autoconhecimento, de que você precisava colocar no papel, né? Colocar num quadro dos sonhos ali as coisas, enfim, se conhecer. E como consequência desse autoconhecimento, dessa autobusca, né? De realmente saber quem você é, a gente hoje depara com o talento, né? Que a gente está falando sempre que você tem isso em você. Você tem esse dom, todo mundo tem, né? Mas, de fato, só o dom, sem desenvolver habilidades para tal, não vai te levar a lugar nenhum. Eu costumo falar que uma pessoa que é muito inteligente ou que sabe alguma coisa por si só, ela sempre vai perder por alguém que é mais fazedor, por alguém que é mais disciplinado, né? Eu falo que a inteligência perde sempre para a disciplina. Então, de novo, estamos no mesmo questionamento. Você realmente se conhece? Você se conhece ao ponto de saber o que você realmente é bom? Sabendo que você é bom em algo e não tão bom em algo, mas que esse algo se completa. Você está disposto a desenvolver essa habilidade para chegar no objetivo? Porque você trouxe aqui venda, né? Que aí é minha praia, digamos assim, uma coisa que eu falo muito. Venda é habilidade total. Eu acho que ninguém gosta de fazer algo que incomoda. E falando especificamente de vendas, nós fomos criados com esses gatilhos de que vender é ruim. Tipo, eu não sei se você já teve algum vendedor que chegou para você e falou assim, ó, olha, desculpa, eu não queria te incomodar, mas, olha, eu não queria te incomodar, não, mas eu tenho um negócio que automaticamente seu cérebro se incomoda. É muito louco isso. E aí você precisa de desenvolver certas habilidades ali, né? De gesticular, de falar palavras, gatilhos mentais, enfim. Então, a gente vende realmente o tempo todo. Mas a palavra venda, normalmente, nos gatilha coisas Bloqueio, negativas. né? Dá um bloqueio. Realmente. Aqui, né, onde a gente tem esse preconceito sobre venda. Mas é igual você trouxe. Venda, a gente vende o tempo todo. Então, deveria ser ensinado. É uma boa habilidade para se aprender. E mais outro questionamento também que eu trago é a questão de
Fisicamente, de novo, fisiologicamente, tem algumas coisas que mesmo você querendo muito, você vai ter dificuldade. Mais do que uma outra pessoa. Exemplo, se eu falar, nossa, eu vou correr uma maratona, eu desse tamanho. Imagina só, com essas pernas grossas desse jeito. Eu vou demorar bastante, eu vou ter que me dedicar muito. Cortou? Voltou? Voltou? Voltou, agora voltou. Tinha dado uma cortada. Então eu vou demorar muito, mas quer dizer que eu nunca vou ser uma maratonista? Não. Eu realmente vou demorar um pouco mais. Vou ter que entender um pouquinho mais, sei lá, o pós ali, né? A questão de nutrição, para eu poder me adaptar melhor do que uma pessoa que naturalmente já corre, né? Que já faz maratona. Então, você me disse a questão, sei lá, por exemplo, você costura bem, você tem uns dons. Apesar, exemplo, vamos dar os nossos exemplos. Nós duas somos criativas. Eu me acho uma pessoa super criativa, mas com habilidades totalmente diferentes. A gente mexe com coisa totalmente diferente. A minha criatividade é para um lado e a sua é para outro, que é para habilidades manuais, coisas que eu até tenho, mas eu tenho que desempenhar uma energia, um gasto energético muito maior do que você, por exemplo. Não necessariamente não quer dizer que eu não tenha feito. Inclusive, ah, meu Deus, mãe faz cada coisa, eu vou te contar. Quando a gente tá grávida, né, fazer lembrancinha de aniversário, já fiz demais, gente. Eu não sei se você já foi pobre, mas pobre adora fazer as coisas para economizar e depois dá tudo errado. Detalhes da minha vida. Gente do céu, Detalhe quando da eu conto vida, essas gente. coisas. Detalhe. Quando eu conto essas coisas aqui, que eu erro, posto alguma coisa errando, né? O povo vai lá no meu direct e fala, Paula sendo Paula. Eu acho que nesse momento as pessoas pensaram, não é a Paula mesmo. Paula. Vai economizar e só faz um desastre, né? Porque assim, eu não tenho essa habilidade de realmente com coisas manuais. É uma dificuldade para mim, não que eu não faça, mas eu tenho que realmente desempenhar uma energia muito grande, né? Não, só para você ver sobre essa questão Uhum. de nascer e desenvolver. É, você nascer com aquele dom, você desenvolver aquele talento, né? Aquela habilidade. Aqui em casa eu tenho dois exemplos que é incrível. Por exemplo, a Ana Maria é muito estudiosa, minha filha mais velha. Muito. Ela engole livros, ela é aquela menina que pega ela, e estuda bastante. Ela estuda muito mesmo. E assim, por exemplo, tem uma semana que vem é semana de prova, então ela já começa a engolir os livros para chegar no dia da prova, tá ok. Então, ela é muito inteligente, mas ela precisa de se dedicar muito em cima dos livros. Aí, olha só o que aconteceu com a minha filha mais nova, a caçula. Tô vendo a Ana Maria correndo, estudando, porque é semana de prova, mamãe, segunda-feira começa a prova e tal, e tô vendo a Maria Luísa de boa. Tô vendo a Ana Maria correndo e tô vendo a Maria Luísa de boa. Eu falei, gente, tem uma coisa de errado. As duas estudam na mesma escola. Semana de prova na escola é semana de prova para todo mundo. Tem alguma coisa de errado. Eu, Maria Luísa, você não tem prova não, minha filha? E, não, mamãe, não. Minhas provas começam terça-feira. Não, de boa. E assistindo filme, brincando, e beleza. E tô vendo a Ana Maria desesperada estudando. Tá. Aí, de repente, quando chega no domingo à noite, nós fomos para a igreja, chegamos em casa, de repente eu vejo aquele serzinho correndo pela casa com o livro na mão. Aí eu olhei para a Maria Luísa, o que está acontecendo? Ela, ai, mamãe, eu olhei na minha agenda e amanhã tem prova. Gente, o que ela fez? Sem mentira nenhuma, porque eu estava no quarto. Ela pegou o livro, ela folheou, passou uma folha, passou duas folhas. Ela, vou estudar mais não. Seja o que Deus quiser. Foi lá fazer a prova. Sabe o que É das minhas. aconteceu? A menina tirou 9,5 na prova.
Eu, Porque todinho. ela é nato dela. Ela assiste uma aula, ela absorve aquilo e pronto. Ela nasceu com esse dom, com esse talento. A Ana Maria é muito inteligente também. Porém, se ela não focar em estudar, chega na hora da prova, o trem não vai. O trem não vai. Então, uma nasceu com a habilidade, o talento de absorção de conhecimento muito fácil. A Maria Luísa teve uma tarde que ela pegou um livro e detonou o livro de, se eu não estiver enganada, quase 300 Olha as páginas. pessoas se revelando. Olha a Gabi. Eu na vida detestava estudar. Não, A ficar Maria, estudando, detalhe, não, ficar estudando, tá? Tá, Gabi, a gente entendeu. Você era estudiosa, mas não precisava tanto, né? a Maria Luísa, em uma sentada, ela devorou um livro de quase 300 páginas de leitura. Ela, tipo assim, ela absorve o conteúdo do livro, assim, de uma forma incrível. Ela não precisa ficar ali maçando para aprender. Então, assim, eu tenho duas filhas, todas duas super inteligentes, mas uma tem muito mais habilidade com aprendizagem do que a outra. Aí, a que não tem tanta habilidade com aprendizado de absorção de conhecimento, o que que ela faz? Dedica a estudar. Dedica a estudar e o boletim sempre condiz com os estudos. Então, assim, é onde as pessoas precisam entender. Ah, eu não tenho esse dom, eu não tenho esse talento. Ok, tudo bem, mas você precisa daquilo para aquilo que você sonha, para aquilo que você quer para sua vida. Então, gente, bora estudar, bora correr atrás, bora juntar com alguém que, eu quero ter uma confecção. Eu quero ter uma loja de roupas, eu quero vender as roupas e tal. Então é o seguinte, se eu quero isso, eu preciso juntar com pessoas que já alcançaram isso. Para mim poder, aquelas habilidades que eu não tenho, desenvolver. Ah, peraí, eu preciso melhorar na comunicação, porque eu tenho que falar com o meu cliente. Ah, eu preciso entender de estratégia de marketing no mundo digital, para me poder vir aqui no Instagram e organizar minha loja. Ah, eu preciso ter a ideia de questão de decoração, de coisas para as minhas roupas na loja, quando o cliente chegar, ficar algo agradável e belo. Então, assim, se eu não tenho habilidade com essas coisas, bora correr atrás e aprender. Nada de ficar assim, ah, moça, não tem como, não tem jeito. Hoje mesmo aconteceu uma coisa aqui em casa que, assim, foi um problema sério. Foi um problema sério. E, ultimamente, assim, os problemas aqui em casa estão acontecendo, assim, um atrás do outro. Só que está acontecendo uma coisa muito diferente do que eu já vivi. Eu me permito olhar para o problema, ver o problema, sentir o problema, até mesmo chorar pelo problema. Mas eu sempre falo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E o que acontece? Eu sempre muito criativa. Muitas das vezes eu precisava de fazer coisas no computador, nesse universo digital, e sempre eu ficava dependendo das pessoas. E nem quando você depende, nem sempre as pessoas fazem na hora que você precisa, na hora que você quer, né? Naquele momento de resolver o problema. E acabou que, por essa questão das pessoas muitas das vezes falar não para mim, eu não tinha, Paula, eu não tinha habilidade com tecnologia. Não tinha. O que eu fiz? De tanto não que eu recebi, era eu que precisava, não era? Fui lá, corri atrás de conhecimento, corri, aprendi e fui. Aprendi até a desenvolver site. A dona de casa aqui sabe fazer site, gente, só para vocês verem. Fui correr atrás, eu sou muito autodidata. E o que aconteceu? Houve um problema muito grande aqui em casa e graças a habilidades que eu desenvolvi, eu pude desenvolver um trabalho hoje que vai salvar o meu problema. Vai salvar o meu problema. Então, assim, já pensou se lá atrás, às vezes os nãos que eu levei das pessoas, não, Núria, eu não posso fazer isso aqui para você agora, não tem jeito, eu só posso depois e tal. Se eu tivesse pego esses nãos e, não, tudo bem, tá bom, vou esperar, e não tivesse desenvolvido as minhas habilidades, o que eu teria feito hoje? Por que eu consegui resolver meu problema hoje? Porque eu corri atrás de desenvolver no marketing digital, no âmbito aí da tecnologia, e pronto. Então, assim, é muito incrível essa questão de quando você entende as coisas. Quando você entende que, ok, todo mundo tem problema, todo mundo tem suas dificuldades, mas nós não somos alecrins dourados.
Sabe? A gente tem aquela mania de querer ser alecrim dourado, mas nós não somos. E desenvolver habilidades, desenvolver talentos pode salvar a sua vida. Pode salvar a sua vida emocional, pode salvar seus relacionamentos, pode salvar a sua vida financeira, pode salvar a sua casa, pode salvar várias coisas aí nas várias áreas da sua vida. Então, assim, a habilidade é muito além do que apenas fazer algo. Você desenvolver uma habilidade, você pode salvar vidas. Você pode mudar o rumo da sua vida. E quando a pessoa entende isso, Paulo, quando a pessoa entende que, uau, eu posso desenvolver algo para mudar minha vida, mudar o percurso, dar aquele giro assim na vida, assim que você fala assim, uau, apenas desenvolvendo habilidades. E as pessoas, hoje em dia, muitas pessoas, elas preferem ficar reclamando, elas preferem falar assim, eu não sei fazer. Ai, Paula, não tem como, eu não sei fazer tal coisa, eu não posso fazer isso. Ai, Paula, não, você entende, né? Tadinha de mim, pobre de mim. Eu vivo nessa escassez toda porque eu não sei fazer tal coisa. E aí, eu vou ficar na escassez por preguiça? Por não querer desenvolver algo? Porque o tempo que a gente perde no Instagram, nas coisas aqui, vendo vida alheia, é incrível, né? Aí se você pegasse esse tempo e fosse lá no YouTube, ou então no Google, né? Dá lá um Googlezinho. Pronto, minha amiga. Você desenvolve sua habilidade, larga de perder tempo à toa no telefone, desenvolve habilidades, sai da escassez, muda a sua vida e muda a vida de todo mundo que está ao seu redor. Então, assim, é incrível o que habilidades pode causar na vida de uma pessoa. É incrível, incrível, incrível. Como que a gente faz para ajudar os nossos filhos a desenvolver... Gente, muito bicho aqui. Desenvolver essas habilidades. Bom, eu vou comentar um pouquinho de como eu faço aqui e depois você, né? Você já trouxe um pouco da diferença das meninas aí, né? Você também tem 2 meninas. E eu quero compartilhar um pouquinho de como que eu faço com as meninas. Bom, primeiro a gente tem que entender. Hoje eu tenho uma filha de 14, uma de 16, né? E ao longo do tempo, essas coisas foram mudando, né? Eu quero que você entenda. Ai, Paula, mas eu tenho um filho de 3, eu tenho um filho de 6, né? Que foi muito legal a Alexandra na live passada, porque ela tem uma escadinha, né? Ela tem 3 filhos e são bem pequenininhos. A menor tá com 3, o outro tá com 4, 5, 6, mais ou menos, que é a idade dos filhos dela. E ela já usa isso que eu vou contar para vocês. Então foi muito legal. Quem não assistiu a live, assista lá. Porque se você tem filho pequeno, ela trouxe umas dicas muito legais. Bom, o que eu sempre faço com as meninas? Primeiro, entender como elas funcionam. Sempre vai ter, gente, uma que é mais dia, uma que é mais noite, uma que é mais lenta, uma que é mais rápida. Então, uma que é tagarela, outra que é calada. Calada. E tá tudo bem, né? A gente bateu aqui na tecla todas as lives levantando uma bandeira da equidade, gente. A gente não quer ser igual, tá? A gente quer ser tratado com a diferença que a gente merece. Então, primeira coisa quando trazer isso para os filhos é isso. Vocês precisam entender, né? Quando pequeno você vai ver como que ele age. E um pouquinho maior, você vai começar a conversar com seu filho. Perguntar para ele. Você vai começar a perceber que ele realmente faz melhor algumas coisas. Percebendo isso, o que você precisa fazer? Conversar. E individual, viu, gente? Individual. Porque tudo que você puder fazer com o seu filho para que ele realmente desenvolva de forma individual é melhor para ele. Porque a individualidade é algo que tem que ser trabalhado desde sempre. Desde sempre. Para ele não ficar se comparando. Para ele não ficar se medindo com a régua do outro. Isso é horrível, né? Quantos anos nós pagamos
terapias aí, sessões, para poder livrar dessa nossa mania de se comparar, né? De se medir com a régua do outro. Então, acho que o primeiro passo é isso, conversa. Segundo passo, beleza. O que que essa criança, esse adolescente faz? E aí, você que é adulto, que acha que não tem talento, você também vai poder usar a mesma tática. Definido o que você faz melhor em menos tempo, né? Definido com seu filho, né? O que ele faz de bom, o que ele faz de melhor do que o irmão, por exemplo, ou do que a maioria das pessoas da casa. Vocês precisam trabalhar isso de forma clara, né? Exemplo, vou dar os exemplos aqui de casa. Luísa também, eu dei para ela agora de Dia das Crianças 7 livros. Eu acho que ela tá foi agora, né? Depois do Dia das Crianças que chegou. Eu Ela ficou acho que ela toda tá no empolgada. último. Eu acho que ela tá no último. E eu tinha comprado, na verdade, 8. Vieram 7, porque o 8 eu comprei, mas era um pré-lançamento. Só ia chegar uma semana depois. E esse pré-lançamento chegou. Se ela estiver na live, depois ela me corrige. Eu não sei se ela leu, faltou o lançamento que chegou agora, ou se ela já tá para ler o lançamento. Então, ela sempre foi muito estudiosa, ela gosta muito de ler. E depois eu vi que ela também era boa para ensinar. Então a gente foi trabalhando isso nela. De que forma? Acabou que, por exemplo, ela tem também uma habilidade de aprender línguas, ela se interessa, queria estudar fora, e a gente foi trabalhando isso nela de uma forma em que ela fosse a melhor versão dela. Aí passemos para a Clara, que é a mais nova. A Clara é o tipo que não pega no livro para estudar, mas ela é muito responsável, então ela compensa essa falta de habilidade, de gostar, na verdade, né, de ler com disciplina. Ela é uma menina muito organizada, ela é muito disciplinada. Então, assim, é aquela pessoa que faz logo para se livrar. A Luísa não. Aquela pessoa que vai ali no tempo dela, as coisas no tempo dela. Então, o que que eu entendi? Pro lado profissional, elas são completamente diferentes. Então, eu tenho que trazer ferramentas diferentes, eu tenho que motivar de forma diferente esses talentos. Eu sempre critico as escolas, sabe? Mas hoje aqui no Brasil não tem como. A gente não tem muita escapatória, não. O que que nas escolas as escolas fazem? Elas ensinam que, por exemplo, você tem dificuldade em matemática. O que que a escola ensina? Você precisa estudar muito matemática. E a criança que tem uma dificuldade em exatas, que é mais de humana, ela não vai gostar de ir para aula de matemática. Então, olha o tanto que isso é pesado, assim. Tanto que, na verdade, é triste porque a gente cai na realidade, mas é libertador, porque você pode aplicar hoje aí nessa casa. Se seu filho é muito bom em humanas, tem uma facilidade, vamos supor que ele é um 8, 9, cara, você tem que fazer com que ele desenvolva tanto aquilo para ele ser um 12 em humanas. Direcionar para que eles façam isso. Agora, o que que a gente é ensinado? A você estudar exatos. Vai estudar física, vai estudar matemática. E a criança não desenvolve essa habilidade de estudar, porque é chato. Às vezes você comentou, por exemplo, uma só leu ali, a outra estuda muito. Se você colocar que tem uma certa facilidade em absorção para aprender do jeito que é a mais velha, cara, ela não vai querer mais estudar. Porque Bloqueia total. é uma Bloqueia total. demanda energética muito grande, é um gasto energético muito grande. Então, por que entender o talento? Porque diante do que eles fazem muito melhor do que a maioria em menos tempo, você vai conseguir direcionar essa criança.
com as habilidades. E elas vão estar cada dia mais empolgadas, né? Mais comprometidas com elas mesmas. Eu falei aqui esses dias que a criança, ela precisa de entender, o jovem também, nós somos assim também, tá, gente? Isso não vai mudar. Nós sempre procuramos algo que nos satisfaz primeiro. A criança não vai comer brócolis porque a mãe falou que é saudável, até que ela entenda que realmente brócolis faz bem. Sua criança não vai parar de comer porcaria até que ela passe mal, dê uma dor de barriga, vomite, fique no hospital, entende? E ela consiga visualizar que doce naquela quantidade faz mal. Porque enquanto essa criança come doce de vez em quando e não passa mal, você pode falar o que você quiser, ela não vai entender. Ela precisa de entender que isso é bom para ela. E os talentos, eles existem, eles precisam ser reconhecidos para que você, de forma natural, comece a lidar com isso. E aí, vamos puxar um ganchozinho aqui para o empreendedorismo, né? Que é minha praia aqui em casa. Com as meninas, principalmente. Foi assim que eu consegui desenvolver nelas isso. Elas trabalham em áreas completamente diferentes, né? Eu gosto de falar que a Clara é meio que faz tudo, que é a mais nova, porque ela se adapta muito bem. Ela é muito dedicada. Então, E ela o se adapta negócio dela é atingir e ela se a adapta vida dela. rápido, né? É uma coisa assim, ela se adapta muito rápido. Você dá Sim, uma coisa para ela, fala, Clara, eu preciso que você desenvolva isso aqui para mim. Ela, beleza, tal, pega e vai. A bichinha voa. exatamente. Porque ela funciona dessa forma. Ela tem a habilidade de organização e de fazer. A Luísa, e aí ela trabalha nessa área, né? Ela trabalha com digital, enfim, com a parte mais de processo, sabe? De fazer coisa que não é tão criativa, né? A Luísa não, a Luísa já trabalha com pessoas, já dá aula, é aquela coisa, ela tem que ter uma motivação a mais para ela poder funcionar, entende? Ela tem o tempo dela. Como uma pessoa que tem o tempo dela, eu vou botar ela para ser, sei lá, uma contadora, um advogado que não pode perder prazo. Entende como que isso é sério? E desde criança elas vão demonstrando isso. E aí, em que áreas? Em que áreas que ela se encaixaria? Abre o leque, né? Abrir o leque para que elas escolham, para que elas experimentem, porque aqui a gente está falando de criança e adolescente. Agora vamos pular lá para nós, adultos, né? Porque quem está aí nos entra, né? Nos entra. Tem solução? Claro que tem. Claro que tem. Você precisa de observar, porque de repente você não gosta hoje de trabalhar porque você não está na sua zona de talento. E aí, para o adulto, o que que eu sugiro, que seria a minha sugestão? Além de você ver algo que você faz melhor, com menos tempo do que a maioria, o que você faria até de graça? O que é uma coisa que você faz de graça, assim? Se a pessoa te pedir, você faz sorrindo. Meia-noite, você faz sorrindo. Ai, tá acabada, doente, mas se a pessoa pedir isso, você faz... Porque, por exemplo, cozinhar. Tem pessoas que amam cozinhar. Aí é de manhã fazer o café, a pessoa tá cozinhando. Depois faz almoço. Depois faz lanche. Aí eu sempre venho, né? Gente, faz marmita, a pessoa acha uma ofensa, porque cozinhar para ela é uma coisa que ela faz bem, faz melhor que a maioria e entrega um resultado satisfatório. Ponto. Quando você achar essa coisa que você faria de graça, qualquer horário e doente, cara, é o seu talento. E aí você só tem Uma que coisa monetizar também, isso. Paula, uma coisa também, assim, para a pessoa observar, o que é que as pessoas te pedem mais? Porque, por exemplo, se eu sou boa ali na cozinha, faço muito bolo, faço muita receita. Se minhas amigas perguntam muito, Núria, tal e tal receita, assim, me ensina a fazer isso, você tem tal receita de tal coisa? Que dica que você me dá naquilo?
as próprias pessoas, elas veem na gente algo que é de destaque. Então, o que a pessoa te pede muito? O que seus amigos pedem muito para você ensinar? O que as pessoas te elogiam muito que você faz? Quando Às você vezes, tem entrega pessoas que aquilo, né? exatamente, às vezes tem pessoas que nem percebem que são boas daquilo, acha que é algo comum. Não, eu só sei cozinhar. Não, eu cozinho porque é para família. Mas, gente, aquele ato de cozinhar ali, que cozinha tão bem, aquilo pode virar o empreendimento. Aquilo ali pode salvar uma família da escassez, que é aquilo que eu falei agora há pouco. Então, o que é que as pessoas te pedem muito, te elogiam muito? Isso também ajuda a pessoa a saber sobre o talento dela. E depois que você tem essa clareza, o próximo passo eu sempre acho que é o mais fácil. Porque tudo vende. Você precisa de achar o público, né? Então, depois que você tem essa clareza do seu talento, do que você não tem também, porque é importante, né? Agora falando de negócios específicos, né? Por exemplo, eu posso ter um super talento para produzir peças únicas, mas se eu não desenvolver a habilidade de venda, não vai adiantar muita coisa. Mas tudo bem, Paulo, eu não quero desenvolver essa habilidade. Delega. Contrata alguém, por comissão, um vendedor, não sei. Mas se você nem sabe sua habilidade, nem sabe o que você não é bom, como que você vai delegar? Né? Então, eu acredito que para as mães que estão aqui, a grande chave é isso. É encontrar realmente o talento, desenvolver. Gente, essa questão que eu falei da escola, assim, merece uma live só sobre isso. Porque eu sempre falo que a escola mata o talento das crianças, gente. Não deixe que as pessoas façam isso com seus filhos. Já que a escola não faz, não desenvolve essas habilidades, você em casa precisa. Você tem a obrigação de sentar com o teu filho e realmente conversar com ele para orientar. Para de cobrar nota na escola. Isso é uma crueldade, gente. Principalmente no Brasil. Eu estou falando da nossa realidade hoje. Normalmente, quem tem a nota mais alta não é o mais inteligente. Talvez uma pessoa que colhe tenha a nota mais alta. E eu falar Pode isso ser que sim, agora. seja a mais inteligente? Pode. Mas às vezes a mais habilidosa em colar também vai tirar nota boa, né? E Então, eu falar, eu vou comentar isso agora. Eu hã? sempre falei, eu ia comentar isso agora. Eu sempre falei para as meninas: nota não define o aluno. Eu fui a última turma de magistério daqui de Goiânia. Então, assim, eu tenho esse envolvimento na área da educação, né? E aí, eu sempre falava isso para elas, meninas: nota não define vocês. Aí, até um dia que minha filha mais velha quis me questionar, porque ela gosta muito de números, gosta muito das De nota. estatísticas e tal, não sei o quê. Aí eu falei isso que você falou assim: então beleza. Então, se nota define a pessoa, então tá tranquilo. Então, aquela pessoa que colou a prova inteira, tirou 10, então quer dizer então que ela é inteligente? Aí ela parou, olhou pra mim, que ela era bem pequenininha, né? Ela parou, olhou pra mim e ficou assim assustada com isso. Então, assim, gente, nota não Mais inteligente, define não sei, mas aluno. ela é mais habilidosa. Enxerga longe, observa Pessoa de longe. visão, uma pessoa economizando massa cefálica desde pequena. Ai, Deus. Ai, Paula. É um talento. É Gente, talento. olha, eu escutei uma coisa esses dias e eu já tô trazendo assim, eu acho que eu já falei isso umas 500 vezes desde o dia que eu ouvi. Que era assim, nós somos comparando o ser humano com um relógio, uma máquina, né? Um relógio, ele nunca vem uma peça sobressalente, né? É sobressalente que fala, né? Quando Isso. tá Uma peça de sobrando. sobra. Ah, É, isso aí. Nunca vem uma peça sobrando. Todas as peças ali têm uma função. Então, assim, mesmo essa pessoa aí inteligentíssima, habilidosa em colar,
Gente, ela tem uma função, tá? Então acredite, você tem talento. Você só precisa de usá-lo da melhor forma, da forma mais inteligente, né? Para que você não se frustre. Eu acho que a palavra é essa. Evitar a frustração. Para que você não pare no caminho, para que você siga realmente em direção aos seus sonhos, seus objetivos, trazendo para dentro das casas aqui como mãe, né, para os filhos, gente. Não cobrar nota, mas não é porque a nota não é importante. Para o MEC é importante sim, tá, gente? Mas isso não define se seu filho é inteligente ou não. E eu sempre falo para as meninas, no que você não é muito boa, muito habilidosa, no caso, sei lá, de exatas, que é o meu caso, por exemplo, você silencia, tipo, tira para passar. Mas realmente não perde sua energia com isso. Se torna um excelente em áreas humanas. Porque também tem aquela pessoa que quer fazer nada, né, gente? A gente não tá falando Aham. dessa pessoa. A gente tá falando de uma pessoa que quer realmente construir aí uma carreira, construir seus objetivos ali, conseguir, né, conquistar seus objetivos e que acha que não tem nenhum talento. Então, são para essas pessoas que a gente está falando. Mas trazer essa consciência e dentro de casa você fazer esse trabalho. E é tão engraçado como as meninas desenvolvem mais, como elas são independentes, como elas conseguem raciocinar mediante um problema e como elas são diferentes ao raciocinar com o mesmo problema. Porque basicamente a gente passa a mesma coisa, né? Principalmente em escola. A mesma matéria, sempre aquela professora, sempre tem um amigo que é não sei o quê, que implica e tal. Então, basicamente, a gente passa os mesmos problemas nas mesmas fases, mais ou menos. Mas de que forma elas lidam, né? Que elas agem ali com cada problema é muito legal de observar. Porque ela já tem essa autonomia, né, de se conhecer e saber o limite delas. E eu tô falando de uma adolescente de 14, uma de 16. O quão isso vai ser fantástico elas no nosso Zenta, né? Então a gente precisa realmente de ficar atento nessa questão aí. Não, é verdade. E assim, uma coisa legal quando a gente olha essa questão de talento e tudo, como você falou a questão do empreendedorismo. Gente, muitas das vezes, esses talentos, né, esses dons que a pessoa nasce com ela ou desenvolve, né, corre atrás de aprender e tal, isso pode sim ser uma profissão para dentro da sua casa. Teve um período, assim, a minha mãe sempre brincava, falava que eu era igual ao Bombril, né, mil e uma utilidade. Teve uma época na minha vida que eu passei muita dificuldade e eu não tinha como, onde eu estava, não tinha como fazer artesanato. Não tinha como, mas a cozinha sempre a gente tem em casa, né? Óbvio, a gente sempre tem o fogão, todos os dias tem que cozinhar, tinha as meninas pequenas e tal. Só que não tinha como eu levar minhas máquinas onde eu morava, era muito pequeno e tal. O certo é que era impossível eu trabalhar com artesanato. E precisava de grana. Eu precisava de grana, precisava de dinheiro, porque afinal de contas, né? A gente estava numa situação muito difícil na nossa vida naquela época. O que aconteceu? Eu sempre fui aquela dona de casa raiz. Sempre gostei de cuidar de casa, sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de horários, de horários de refeições certas, de tudo certinho. Eu falei, gente, é o seguinte, eu gosto de uma cozinha. Eu gosto de fazer bolo, gosto de fazer pão, gosto de fazer pudim, gosto de fazer sobremesa. Por que eu não ganho dinheiro com isso? Paulo, eu lembro que na época eu pagava aluguel da casa, fazendo bolo de pote, bolo inteiro, sabe esse bolo com furo no meio? Bolo inteiro? Uhum. Eu fazia ele e pudim. Eu pagava aluguel da minha casa, eu bancava as coisas para as meninas. A minha área naquela época era o artesanato.
era a costura, mas não tinha como eu fazer. E quando eu percebi, porque até no entanto eu só tinha na minha cabeça que eu gostava de cozinhar. Quando eu percebi que esse dom que eu tinha, que esse talento que eu tinha, poderia me trazer uma renda, e foi muito mais do que uma renda extra, por que não aproveitar? E menina, pensa o quanto que eu ganhei dinheiro nessa época fazendo comida. Fazendo bolos, fazendo pudim, fazendo bolo de pote. Menina, foi assim, uma experiência na minha vida que foi quando eu me apaixonei muito por essa questão de desenvolver talento, sabe? De analisar o talento, de respeitar o talento, o dom que a gente tem, sabe? De poder olhar, tudo bem, não tem como eu fazer tal coisa, ok. Mas tem outra coisa que eu gosto de fazer? Tem alguma coisa que eu tenho uma queda? E tem muitas pessoas que às vezes estão passando por dificuldade. E não sabe, o que, que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Tá? O que, que é que você tem uma quedinha aí que você tanto gosta? Por que não fazer isso virar um empreendimento na sua casa? Por que você não fazer disso a sua profissão, né? Então, assim, é muito legal a gente fazer o que a gente ama, o que a gente gosta, mas a gente pode pegar esse amor, isso que a gente ama, o que a gente gosta, e ir muito mais além. E não ficar só, né, só brincando de fazer o que gosta. A gente pode ir muito mais além, conquistar, galgar aí posições na nossa vida, né, na nossa vida financeira, principalmente. A gente pode crescer muito com isso e utilizando as habilidades. Né? Então, assim, eu acho isso muito, muito importante e interessante das pessoas olharem. Principalmente para mulheres que ficam, que estão em casa e às vezes não tem como trabalhar fora. Eu tenho certeza que essa mulher, ela tem alguma coisinha aí que arde no coraçãozinho dela. Tem alguma coisinha aí que ela gosta de fazer, que ela pode desenvolver. A minha mãe, por exemplo, ela não gostava de fazer crochê. Não gostava, não gostava. Ela foi acometida de um câncer de mama e ela começou a ter medo de costurar. Porque o braço esquerdo dela, ela não podia machucar, porque como tirou os linfonodos, não tinha como, o braço dela não tinha uma defesa, assim. Então, se ela machucasse, ali poderia inchar e não voltar mais. Né? A tendência seria inchar, inflamar mais, infeccionar mais. E ela sempre muito criativa, sempre nesse universo da costura, sempre com essas coisas assim. Ela, ok, eu quero diminuir a máquina, e não sou tão fã de fazer crochê, mas eu sei fazer. Então, e é uma coisa que não vai ter perigo de eu machucar minha mão. E como nós somos adultos, porque você falou uma coisa muito, muito importante. Os nossos filhos, quando crianças, é bom a gente pegar aquilo que tem dom, que tem o talento e desenvolver mais aquilo ali para que ele pegue gosto com aquilo. Mas nós que somos adultos, nós temos que entender que muitas das vezes a determinação, a responsabilidade vem à frente do gostar. Muitas das vezes isso acontece. E é incrível como a mágica acontece quando você Eu também decide. tenho uma frase que eu falo muito, que trabalhar com o que se ama não é fazer coisa boa todo dia. Exatamente. E o que aconteceu? A minha mãe começou a fazer crochê. Ela começou a fazer e tal, e determinada e tal, e aquela coisa. O que aconteceu? Ela desenvolveu tão bem nessa área que a bichinha estava terrível fazendo crochê, começou a amar esse trabalho e pensa a renda que ela começou a ter através disso. Então, assim, muitas das vezes, algumas portas se fecham na nossa vida, mas as habilidades que Deus nos deu e que Deus traz ali a inteligência para gente, para que a gente possa desenvolver novas habilidades, algumas portas se fecham e Deus, através da habilidade, abre outras portas para gente. Então, às vezes, você pode até não gostar daquilo, mas que tal você aprender, desenvolver, fazendo, quem sabe o amor, a paixão não surgem no processo, na caminhada, na jornada, né? Nessa jornada, nessa caminhada, o amor pode surgir. E aí, tudo aquilo que você faz com amor é incrível. São incríveis os resultados. São incríveis, incríveis. É isso aí. Gostou do nosso papo de hoje? Ai, gente, eu sou apaixonada Gostou de nessa falar questão de de habilidade, talento? talento, viu? É um assunto que eu sou apaixonada. Bom,
Estamos finalizando mais uma live, mais uma terça-feira super produtiva. Eu espero de verdade que, assim, sempre é um bate-papo. Vocês têm uma galera que está entrando e saindo aqui, entrando aí agora. Enfim, se você chegou no finalzinho, toda terça-feira a gente tem live, 21 horas. Ou a gente está aqui batendo um papo, trocando umas ideias, ou a gente traz algum convidado para completar aqui a nossa noite, para trazer mais conhecimento, para que a gente realmente entregue um conteúdo fantástico para você. Então já coloca aí toda terça-feira, 21 horas, tem uma galera nova que eu tô vendo. Muita gente nova. A live fica salva, tá? Eu quero agradecer mais uma vez, Núria. Gratidão pela sua entrega, por estar aqui toda terça-feira com a gente. É sempre muito proveitoso. Quer deixar algum recadinho para o pessoal? Ainda tem 2 minutinhos. O recadinho é o seguinte, gente, vocês colocam na agenda de vocês aí que toda terça-feira nós estamos aqui. Com tretas ou sem tretas, nós estamos aqui. Hoje deu uma atrasadinha, deu um Sem belozinho. tretas, eu acho que ainda não teve esse episódio. Ainda não... gente, não adianta. As lives tem que ter. As lives gostosas são com tretas. Essas são as melhores. São as Mas melhores. o intuito da live é trazer treta. É verdade, é verdade. Então o recado é esse, gente. Terças. As terças é aqui com a gente. É nós todos aqui juntos misturados. Treta, eu acho que a gente tem que mudar o nome da nossa live. Boa ideia. Vamos dar Vamos colocar a criatividade nisso aí. As tretas de terça. Boa! Live, gostei. Esse é o nome Vai ser agora o próximo quadro. Vai ser o próximo quadro que a gente vai ter. Ótimo. E eu que agradeço o carinho, eu que agradeço também aí a sua entrega. E agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente. E com fé em Deus, terça-feira que vem nós vamos estar aqui com mais tretas para o crescimento de todo mundo. E quem sabe faz ao vivo, gente. Os bichos estão aqui. Nossa, enorme, inclusive. Um beijo, meu povo. Gratidão. E segue a gente, acompanha tudo. Terça-feira, 21 horas. Assunto surpresa, terça-feira. Assunto surpresa. Como sempre. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima.